Olá, boa noite a todos aí, seguidores do nosso canal Por Trás das Escrituras, ok? Nessa feita, esse vídeo terá o intuito aí de trazer um pouco de conhecimento. Talvez nós tenhamos que fazer mais uns 2 vídeos dentro desse mesmo tema, né? Falando aqui como que surgiu essa questão do Novo Testamento, se valer aí do termo espírito imundo ou demônios, né? E o que acontece, gente? Isso tudo tem um pano de fundo, ok? Isso tem um pano de fundo que por muitos aí entendem mediante uma das matérias da teologia sistemática, chamada aí demonologia. E gostaria de fazer um uso aqui, né, para que esse vídeo não seja longo, para nós darmos sequência aí a outros vídeos, né, dentro desse mesmo tema, ok? Né? O tema será como que surgiu a visão bíblica sobre os demônios, né? Da onde eles vieram, como surgiram, né? É claro que existe aí uma concepção teológica, né? Nós já falamos aqui no outro vídeo, desde lá da serpente do Jardim do Éden até Apocalipse, o Grande Dragão, que nós já estamos fazendo aí, falando sobre esses vídeos. O texto que eu quero usar aqui é o livro de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, que é um dos que mais tem histórias, né, sobre possessão, né, e a utilização desse termo. Marcos capítulo 9, o verso... cadê aqui? Verso 25. É a história do jovem lunático lá. Diz assim: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito, olha só, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Ou seja, além de expulsar, deu uma ordem proibindo ele de retornar àquele corpo. Se nós atentarmos para todo o conceito da Bíblia hebraica, né, nós não vamos ter esses relatos, ok? Nós não vamos ter esses relatos aí de possessão. O que nós temos são alguns relatos, por exemplo, a história de Saul sendo atormentado por um espírito maligno que Deus colocou do lado dele para o atormentar. Nós temos outros relatos, né, de um espírito de mentira que saiu na boca dos profetas, entendeu? Naquela aliança de Josafá com Acabe. E outros textos que vão dizer, ou seja, toda vez que nós temos no Antigo Testamento relatos de uma ação que supostamente seria de um demônio ou um espírito maligno, né, lá está mostrando que era algo que Deus enviava, ok? Era algo que era permissivo e ordenado pelo Eterno. Porém, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos o contrário disso. Nós temos relatos, né, de enfermidades, né, causada por esses espíritos malignos, né, por daimônios ou demônios, né, e vemos, além da enfermidade, nós vemos a questão de pessoas possessas, né, como é esse relato aqui. Da onde surgiu isso? E para isso, meus queridos, eu tenho uma obra aqui, já indiquei aqui em outros livros, esse aqui, ó, As Eras Mais Primitivas da Terra. Tem o volume 1 e o volume 2, do G.H. Pember, né? É um grande, renomado aí, teólogo, né? Um erudito aí, bem conhecedor, e aonde ele trabalha aí essa questão
principalmente lá de Gênesis capítulo 6, a história da criação, né, a história pré-adâmica, tá certo? E quem quer ter um pouco mais de conhecimento, saber a fundo, busque esse livro, né, e outros, né, recursos para você então estar por trás disso. O que eu quero aqui salientar desde já de cara, que todo esses episódios que nós temos aqui, relatado principalmente no Novo Testamento, onde nós temos vários fatos, né? Por exemplo, nós temos a história do Gadareno, que estava ali com uma legião de demônios, né? E Jesus chega do outro lado, né? Gadara, e tem Genezaré e outras coisas mais concernente aí à localidade. Mas o que nos importa agora o fato em si, né? Que é a possessão ali demoníaca. E ali Jesus expulsa aquele espírito. Tem a história da mulher que tinha também mais de 7 espíritos, né, que Jesus ali expulsou. Ou seja, se nós atentarmos para todos esses relatos, né, esses escribas, e eu falo aqui escribas, né, de uma maneira que isenta a titularidade, né, dos livros a qual nós fazemos uso ali, principalmente no Antigo e Novo Testamento. Mas digo escriba porque é aquele que está escrevendo e copiando. Ele se valia de literaturas, né, muito vasta, né, e as literaturas que serviram de pano de fundo para essa ideia, né, é justamente as literaturas, né, pseudepígrafo e os apócrifos, né? Ou seja, como nós já falamos, no Antigo Testamento você não tem, em momento algum, em parte alguma, né, da Bíblia hebraica, né, com seus profetas ali, relatos desses tipos, né? E o que nós vamos ver então é só a partir do Novo Testamento, que é algo que é bem diferente, né? Contrapondo tudo aquilo que serviu de base. E, ou seja, nós temos aqui livros, por exemplo. Nós temos aqui deixa eu só voltar aqui no meu material. Nós temos aqui livros que serviram, né, primeiro e segundo Enoque, o livro dos Jubileus, nós temos aqui o Testamento de Naftali, né? Todos esses ali são livros que quem estava redigindo, quem estava escrevendo, quem estava narrando ou formularizando, né, esses compêndios que hoje tem aí como Novo Testamento e esses relatos, ele fazia uso disso. Por exemplo, quando você vai escrever uma obra ou fazer uma dissertação, você precisa das chamadas bibliografias. Essas bibliografias é que vão servir de base para a sua fundamentação, né, na obra que você está escrevendo, ok? E independente disso, por exemplo, uma monografia, um TCC, tudo disso precisa, né, de uma bibliografia, ou seja, material que você vai fazer uso, né, para montar uma ideia, né? Por exemplo, no TCC nós temos ali que fazer a citação, como que também, né, nessas outras obras você tem que fazer a citação. Só que essa regra nós temos hoje, mas naquela época não existia essa regra como a BNT exige hoje, né? É que você faça a citação também, né, direta ou indireta, né, dessas obras. Mas naquela época a pessoa tinha uma determinada literatura e ele se valia daquilo ali, né, citava, né, e como se fosse algo pessoal dele, né? Coisa que posteriormente, né, as pessoas de posse desses materiais é que eles vão fazendo ali a comparação e vão vendo o contraponto entre eles e aí vão nos ver, né? Por exemplo,
Nós temos aí muitos textos semelhantes do Sermão do Monte de Jesus com as orientações de Enoque. Né? Num próximo vídeo, quem sabe mais para frente, nós vamos estar mostrando isso aqui também aí, as semelhanças doutrinárias, né? E até mesmo de falas do Sermão do Monte, lá de Mateus 5 e 6, né? De Jesus com os escritos de Enoque. E dentro disso aqui, nós temos, no livro de Enoque, nós temos aqui a questão dos vigilantes. Né? Aí quando você lê lá em Gênesis capítulo 6, você vê aquela questão dos gigantes e tudo mais, né? Que aí os teólogos, né, conservadores ali, né, com as suas invencionices, acabaram criando aí aquela teoria, né, dos filhos de Sete com os filhos, né, de Caim, aquela mistura toda, né? Mas quando você faz um apanhado historiográfico, né, uma exegese correta e coerente do texto, você vai ver que o negócio foi muito mais sério. Por isso que muitos desses livros foram banidos, né, pela igreja na hora de compilar e formatar aí o seu cano, deixou de falar justamente isso, porque trabalha-se muito a questão do imaginário e do mito na mente das pessoas. Né? Por exemplo, nós temos aqui, deixa eu pegar só um minuto. Ó, primeiro Enoque achado, né, em Qumran, recebeu a datação pré-macabaica e por sua linguagem e imagem, né, perpassam longamente a tradição apocalíptica, ou seja, esses livros eles têm visão futurística. É bem percebido como o primeiro apocalipse. E aí, quando você fala de apocalipse, todo mundo só tem aquela concepção, né, desse que está na Bíblia, que hoje tem ali. Mas nós temos o Apocalipse de Pedro, nós temos o Apocalipse de Paulo, né, e esses livros ali que fazem alusão a coisas futuras, né, como sendo apocalíptico também. Né? Tem aqui, ó, vou ler aqui um comentário. O porquê que o judaísmo, né, do primeiro século, né, e antes um pouquinho também se foi influenciado por esses escritos. Ó. Por esse motivo, G. Bocaccini pode afirmar que o judaísmo enoquita foi, por fim, responsável pela criação do conceito demônio. Né? Ou melhor, sua utilização na literatura judaica do segundo templo e proliferação posterior. Assim como percebido, a narrativa dos vigilantes, e aí depois, quem quiser adquire aí, né, procura aí, tem como você baixar em PDF, primeiro e segundo Enoque, aí você faz a leitura lá. Em suas releituras do livro dos vigilantes, na obra de primeiro Enoque, serviu como canal para esse mundo imaginário das hostes malignas. Desta forma, os três temas, nós temos três temas aqui, impureza, ensinamentos impróprios e a violência, se relacionam com a narrativa dos vigilantes e a imagem do demônio. Mas o que nos interessa, aí está falando aqui o autor desse artigo, é somente a questão da impureza. A ideia da impureza está presente no mundo imaginário da narrativa dos vigilantes em dois pontos. Ou seja, primeiro ponto, os anjos que deixaram seu cosmo. E aí você precisa ver, entender, né, que Azazel, Samiasa, né, são vários anjos ali, e a história diz que são 200 anjos, que eles resolveram deixar a habitação, deixar o céu e ficar aqui na terra, porque se agradaram das mulheres, né? Ou seja, das humanas aqui. E o segundo ponto é pela prática alimentícia dos gigantes, ou seja, filhos, né? Ou seja, seres híbridos que surgiu do relacionamento desses seres, né? Desses anjos, e com as mulheres. E alguém pode dizer, mas seres eles não têm sexo, porque a passagem tal diz isso. Gente, entenda bem. Isso dentro de um campo espiritual, dentro de um campo terreno, que para isso esses anjos eles terem acesso aqui corpóreo na terra, eles adquiriam forma humana, né? Comiam, bebiam,
né, e tinham relações sexuais. E aí depois vocês pesquisam também aquela questão lá de Sodoma e Gomorra, porque que ela foi destruída, a questão ali, existe vários eruditos que dizem que isso era uma prática comum, né, esses anjos descerem nesse período ali, né, e ali até mesmo se correlacionar com os homens. Mas isso aí é uma outra história, né, é um outro ponto de vista de alguns eruditos que ainda tem esse pensamento, ok? E aí esses seres híbridos, eles passaram a comer de tudo, devorar tudo, tanto da questão vegetal, animal, seja terrestre, mamíferos, aves e tudo. E quando chegou um certo ponto crítico, eles começaram a se alimentar dos homens, né? E foi justamente nesse ápice aí dessa situação cósmica terrena, né, que foi uma desordem aí, que propriamente dito, é que o Eterno, lá em Gênesis capítulo 6, resolve então varrer a terra com água, lavar toda essa imundície, purificar a terra com a água ali, né, dando uma nova partida a partir de Noé, ok? Praticamente os gigantes, os primeiros pode ser percebido por uma análise antropológica de impuro puro, e o segundo pela intertextualidade, mesmo que no fundo nesse segundo também esteja presente a primeira perspectiva, ou seja, da impureza. Concernente com o primeiro âmbito de impureza, a antropóloga Mary Douglas diz que na antiguidade a desorganização ou mudança indevida de posição cósmica colocava o objeto ou quem o tocasse em estado de impureza. Assim, é impuro quando alguma coisa está fora do lugar, ou quando viola o sistema de classificação no qual foi estabelecido, marcado. Ou seja, quando aqui a autora, aqui a pesquisadora, a antropóloga está falando, é até mesmo aquela questão, se os anjos estão fora do seu habitat, que seria o normal, ele está de uma forma impura. Não bastava só, ela não enxerga aqui a questão da impureza dentro daquilo que seria só um relacionamento, né? uma mistura, mas é porque estava fora do seu lugar. Como bem interpretou Jerome Neary em seu artigo sobre pureza em Marcos, né? É o livro a qual nós fizemos. Há um lugar para tudo, tudo tem o seu lugar. O texto afirma que os vigilantes abandonaram o seu posto no céu. As fronteiras estabelecidas por Deus foram violadas e houve a mistura de carne com o espírito, ocasionando impureza, sujeira. Tem ido até as filhas dos homens e com elas cometido impureza. 1 Enoque 9:8. Aí nós vamos lá para o livro de Judas, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É o livro de Judas. Livro de Judas, verso 6, diz assim: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, ou seja, ido após outra carne, aqui isso faz tanto no conceito de Sodoma e Gomorra, mas também dos anjos, o texto aqui, né, o verso 7 e 6 do livro de Judas, ok? Ou seja, da onde Judas tirou isso aqui? Do livro de Enoque. É o livro que serviu de base aí para os escritos, aquela questão que ele viu o Senhor vindo com seu exército e tudo mais. Isso tudo é uma visão baseada nos relatos apócrifos, né, e pseudoepígrafos aqui, que serviram de base aqui de Enoque.
Vocês, santos espirituais, viviam na vida eterna, tornaram-se impuros com o sangue das mulheres, com sangue mortal, tem gerado os gigantes, os nefilim. Os nefilins ali, né, nesse livro aqui, né, você vai encontrar, né, a palavra, no caso aí, né, o radical aqui, que diz gerado da terra, né? O termo nefala ali. Logo depois de falar da imortalidade dos vigilantes, o texto diz o motivo por que não poderiam se misturar com as mulheres, porque os seres espirituais têm o seu lugar no céu. Numa posterior apropriação do mito, no testamento de Naftali, temos a crítica aos vigilantes que subverteram a ordem da natureza. Testamento de Levi, capítulo 4, capítulo 3, melhor dizendo, verso 4 e verso 5. Né? Assim, a mesma imagem da impureza acaba amalgamada. Aqueles que são fruto da relação desordenada, os gigantes, esses violam algumas leis relacionadas à comensalidade, né? A carne de animais, sem discriminar, eles começaram a atacar os pássaros, as aves selvagens, os répteis, peixes, comendo tudo com sangue, a chamada aqui antropofagia. Os gigantes começaram a matar os homens e devorá-los, capítulo 7, verso 6 de Enoque. Cada um devorou ao seu próprio companheiro, ou seja, começou a haver canibalismo entre eles. Segundo o Código de Levi, aí fala aqui sobre os animais puros e impuros, o que podia comer e o que não podia comer. Ok, gente? Vamos dar um pulo aqui para frente. Assim a impureza rodeia a imagem do demoníaco, pois é fruto desse mundo mítico originário. Por isso a narrativa mostra uma progressão ou regressão de seres angelicais à origem dos demônios. O mito dos anjos vigilantes aparece em vários textos judaicos do Segundo Templo, em especial na literatura apocalíptica. Vamos lá, os livros. Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas, os oráculos sibilinos, principalmente os oráculos sibilinos aqui, que vai falar da questão da virgem que daria luz a um lá, né? Que aí você vai ver da onde que Mateus tira essa concepção ali de virgem dando a luz. Muitos fazem ali alusão a Isaías 7,14 e por aí vai. Mas isso tem base nos oráculos sibilinos. Documento de Damasco, né? E aqui tem a numeração dos livros achados na caverna ou nas cavernas de Qumran. Livros dos gigantes, segunda Baruque, segunda Enoque. Essas citações diretas mostram como essa tradição foi relevante para o cenário religioso judaico, consequentemente cristão. Ok? A obra que é profundamente influenciada pelo mito dos vigilantes é considerada a primeira, depois de 1 Enoque, 12:1-16. Na lista, né, da recepção de 1 Enoque, né, e o livro de Jubileus, século II a.C. Como mostrado no começo do trabalho, aí aqui vem o mito dos vigilantes nas suas recepções e releituras, logo no bloco 12, verso 15 do livro, em especial no capítulo 15, tornou-se uma etiologia para os espíritos malignos. No texto dos Jubileus, no bloco 5, verso 10, né? Bloco 5 e 10, onde estão as histórias de Noé. O mesmo mito dos vigilantes toma forma também demonológicos, mas com contornos diferentes. Segundo o capítulo 10 de Jubileus, os poluídos demônios ou os impuros demônios, né, foram enganar os netos de Noé, levando-os à insensatez para a sua própria destruição. Jubileus 10, verso 1 e 2. Temerosos, os filhos de Noé procuraram-no, pedindo ajuda por seus netos. E os filhos de Noé vão até Noé, seu pai, e eles falam para ele sobre os demônios que estão enganando, cegando e matando seus netos. Jubileus 10, verso 2. No texto, os mesmos espíritos tratados como poluídos são chamados de demônios, né? Ou seja, esses termos que veio dando ali, né, no Novo Testamento,
foram tirados desses livros, né? Ao ser informado desses infortúnios, Noé ora ao Senhor, chamando de Senhor dos Espíritos, capítulo 10 de Jubileu, verso 3, e lembrando-o de que, como salvou o seu filho do dilúvio, não os deixando perecer como os filhos da perdição. Na oração ele pede, não deixe os maus espíritos dominá-los, para que não os destruas, seus netos aqui no caso, na terra. Mas me abençoa e aos meus filhos. Dentro da mesma oração ele identifica aqueles seres, espíritos poluídos, demônios, como sendo os filhos dos vigilantes, né? Ou seja, o filho vigilante aqui é justamente esses espíritos, né, que é fruto da relação dos anjos com as mulheres. E aí vem aquela questão aqui. O que fica manifestando nas pessoas, tomando, incorporando essas pessoas, né, principalmente aí quando se tem aquela questão de sacrifício com derramamento de sangue, né? Esses espíritos, vários aí estudiosos, né, eles têm um entendimento de que esses espíritos são esses mesmos espíritos, né, dessa mistura ali que está aqui. Por quê? Porque os textos bíblicos que nós temos também faz menção desses vigilantes, desses 200 anjos aqui, né? Tanto 2 Pedro, capítulo 2, faz menção disso, e Judas também faz, e alguns livros apócrifos também faz, principalmente o de Enoque vai dizer que Deus manda Miguel para prender esses anjos, né? Eles estão encarcerados, né? Ou seja, o que está solto aí e é tido como demônio, né, que toma a vida das pessoas e manifesta nos chamados cultos de libertação nas igrejas pentecostais, principalmente, né, esses espíritos, né, nós podemos dizer que, primeiro, podem ser aqui vindo dessa mistura aqui, ou por questões psicológicas também, ok? E você sabe que os teus vigilantes, os pais desses espíritos, fizeram em meus dias, e também aqueles espíritos que são livres. Aí essa é a conversa na oração de Noé com o Eterno. Assim, no texto, os espíritos gigantes, 1 Noé capítulo 15, são considerados espíritos poluídos ou espíritos imundos. Os demônios, como espíritos impuros, posteriormente aparecem no testamento dos 12 patriarcas, né? Aí tem aqui testamentos de Simão, testamento de Benjamim. Em Qumran também aparece algumas vezes a imagem dos espíritos imundos, né? Salmos, aqui 19, verso 15, da caverna 11 de Qumran. E aí tem aqui a caverna 4, né, o fragmento 444, aí são esses materiais que foram achados ali. O capítulo 10 de Jubileus identifica esses maus espíritos como filho dos vigilantes, numa nítida apropriação do texto de Enoque, capítulo 15. Esses seres malignos podem causar dano aos homens, levá-los em Jubileus à corrupção. Eles são cruéis e criados para destruir. Na mesma oração, Noé afirma serem seus filhos, netos, sujeitos a esses espíritos, porque são eles fortes. Os temas do mito dos vigilantes são preservados pelo autor de Jubileus, e os espíritos dos gigantes, sua forma não material, são poluídos, impuros, como em sua existência material. A literatura de Qumran, temos um grande número de textos que falam a respeito desses seres malignos. O mundo imaginário, nesse conjunto de textos encontrados no século passado, né, perto do Mar Morto, é infestado de anjos e demônios, organizado dentro de uma estrutura dualística. Ou seja, o que influenciou também nessa visão, né, ou seja, nessa cosmovisão de que existe um ser que batalha contra o Eterno, que está em oposição contra o Eterno, é justamente desses relatos ali pós-exílio. Teve influência persa, influência babilônica, né? Aí teve influência helenística, principalmente ali,
com fundamentos ali da filosofia grega, ok? E aí tem todo um pano de fundo mitológico dessas culturas, principalmente a persa, né? Que advém ali do zoroatrismo, que tem ali duas divindades, que uma se opõe à outra, uma do bem e outra do mal. E é a partir de então é que surge essa mentalidade de Satanás, né, esse ser que sempre está trabalhando contra Deus, né, maquinando, né, arquitetando algo contra Deus e a sua criação, ok? Da onde vem tudo isso aí. Em textos encontrados como, aí vem aqui, Caverna 4, manuscrito aqui, né, 510, e tem outros aqui números. Encontra-se os seguintes componentes: palavra de poder benimento dos demônios e o tempo do efeito da oração. No segundo componente, há a identificação dos espíritos exorcizados, todos os espíritos dos anjos e devastadores, os espíritos dos bastardos, demônios, Lilith, corujas, chacais e aqueles que atacam inesperadamente para desviar o espírito de conhecimento, para entristecer seus corações. Aí vem aqui Caverna 4, né, fragmento 510, verso 1, ou capítulo 1, versos 6 e 7. Esses seres são encontrados nas listas dos vigilantes, mostrando que a demonologia de Caverna 4, 510 está bem próxima das imagens simbólicas da tradição de Enoque, capítulo 1. Primeiro Enoque, capítulo 19, verso 1, 10, 9, relaciona as imagens de Isaías 13, 21, 34, 14 com seres enoquitas. Segundo algumas pesquisas, há um paralelo entre esses dois documentos com Caverna 4, 44. Nesse texto há as seguintes linhas: aqueles que inspiram medo, todos os espíritos bastardos e os espíritos impuros. Por isso os espíritos, aí está falando aqui da Caverna 4, o fragmento 510, são considerados no texto da Caverna 4, né, o fragmento 444, como seres também impuros. Percebe-se aqui a presença dos mesmos espíritos bastardos que em 1 Enoque são os espíritos gigantes, entrando nos corpos das pessoas, esses em estado de impureza. Os bastardos, filhos dos gigantes em Qumran, são impuros e estão sujeitos a exorcismo e prática apotropaicas. Ok, gente? Vamos ficar até aqui, né? E aí nós amanhã estaremos falando um pouco mais desse tema. Veremos aí com a segunda parte, né? Ou seja, interessante aqui o finalzinho que fala que esses espíritos, né, tomam conta do corpo dessas pessoas que vivem na prática da impureza, né? Ou seja, o palavreado aí cristão vive na prática do pecado diverso, né? Das imundícias diversas do mundo, como assim ele se atribui, dando vazão e legalidade para esses espíritos imundos aí tomarem conta. Ou seja, é esse pano de fundo, é esse material aqui que serviu de base, né, de sustentáculo para a criação dessa literatura que nós temos hoje dentro do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Tá ok, galera? Amanhã nós vemos aí, voltamos aí com a segunda parte, né, desse estudo aqui, ok? Trazendo aí um pouco mais de conhecimento aí para nós e para todos. E não deixe aí de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha lá, o like ou o seu dislike, tá ok? Para nos ajudar aí na divulgação do nosso canal. Uma boa noite a todos aí e desde já um bom fim de semana a todos.